Você constantemente sente que está cansado e pode até realmente estar cheio de tarefas. A rotina parece mesmo muito cansativa. Mas e se eu te disser que esse cansaço extremo e falta de energia não ocorre somente por conta das suas tarefas? Ele pode ser o resultado do direcionamento da sua atenção para as coisas erradas. Calma, segure as pedras. No meu último vídeo eu realmente queria tirar um pouco o peso de achar que constantemente tínhamos que estar produzindo algo e otimizando o nosso tempo. Mas, até mesmo no tempo livre, de lazer, em que podemos apenas usar o celular, por exemplo, temos que tomar um certo cuidado. O real motivo pelo qual você se sente cheio de coisas para fazer e sem energia o suficiente para cumpri-las ou fazê-las corretamente é porque, quase de forma imperceptível, as distrações presentes em nossas vidas estão drenando essa disposição. E é fácil fazer uma análise rápida e julgar que tudo se deve apenas ao esforço, determinado trabalho ou atividades que tomam a maior parte do nosso tempo, entre outras coisas que fazem parte da nossa rotina. Mas se você está aqui é porque gostaria de ter mais energia para fazer outras coisas, além de trabalhar e estudar. Porém, esse cansaço está te atrapalhando. A minha atenção para o celular é pensando em um exemplo pessoal. Eu tinha uma conta em determinada rede social e usava ela a maior parte do tempo. Com poucos cliques eu já estava atualizado a respeito dos meus amigos, notícias e assuntos do momento. Mas então o que me fez deletar ela? Acontece que, nem eu sei como, minha mente deu um estalo e eu vi o tempo que eu estava gastando com isso sem dar atenção a outros hobbies que eu julgo serem mais interessantes e que acrescentariam mais à minha vida. Vi o quanto eu estava exposto de certa forma participando do lado mais ruim do ser humano, já que, por trás de uma conta você pode, entre aspas, ser e fazer o que quiser. E os problemas, notícias ruins e discussões nas redes mudavam a minha ótica do mundo real, me deixando doente de certa forma, com aquela sensação de que eu fiquei o dia todo ocupado. E aos poucos eu também estava me tornando dependente de participar de tudo aquilo diariamente. Eu sei lá, eu poderia estar no celular vendo um filme, uma videoaula de qualquer assunto, mas não. Eu estava sempre dando atenção a problemas que vêm e vão, e minha participação ou conhecimento daquilo não ia agregar em nada na minha vida ou de alguém. O que eu quero que você entenda com isso é a ideia de que não é somente uma rede social em específico, mas dar atenção desnecessária para aquilo que te atrasa, achando que vai te deixar atento às coisas que acontecem à sua volta, pode estar sugando sua energia tanto quanto se você fosse pego desprevenido. E desprevenido pelo quê? Você antecipa os problemas antes deles aparecerem, e isso é se preocupar em excesso. Cuidado! Não sou eu quem estou dizendo, basta uma pequena pesquisa para saber que quando sua mente está cheia de coisas negativas, notícias de desastres, acontecimentos ruins, pessoas que te rebaixam, que te fazem se sentir inferior por conta de alguma característica ou qualquer outra coisa que você tenha feito, que te apontam o dedo sem pensar, etc. Se você dá atenção excessiva a tudo isso, seu cérebro vai sempre tentar se curar, mas no fim das contas vai ficar sem energia para outras atividades que de fato importam e você deseja desempenhar. Perceba que o seu cansaço, na maior parte do tempo, é apenas mental. Você pode ter estudado durante 2 horas hoje, mas quantas pausas de 5, 10 minutos você fez porque apareceu alguma notificação de algo mais interessante? Ou no caso que roubou sua atenção, e aí o que parece é que foi dedicado muito tempo a uma coisa só. Mas quantas coisinhas pequenas, não somente nos estudos, que competem sua atenção, sem agregar em nada. Você é uma pessoa que reclama de tudo? Ou você conhece ou convive com alguém que reclama o tempo todo sobre tudo? É horrível, não é mesmo? Pessoas assim, elas sugam a sua energia, elas te deixam irritado e pra baixo. Se você é a pessoa que sempre reclama, talvez você não perceba o quanto isso é incômodo. E se você convive com alguém assim, você já deve ter percebido que a reclamação constante é super prejudicial, tanto pro reclamão, quanto para aqueles que estão ao seu redor.
É claro que, de vez em quando, né, gente, todo mundo reclama mesmo, né, de um incômodo, de uma dor, da política, do casamento, né, de alguma coisa que tenha magoado, né, ou que esteja irritando, aí você desabafa. Mas é importante não deixar que a reclamação domine as conversas o tempo todo, né? Um desabafo com um amigo pode ser necessário e até saudável, mas ficar sempre criticando e reclamando de tudo acaba fazendo com que as pessoas te evitem. Essa que é a verdade. Ixi, por quê? Porque suga energia, né? É cansativo conviver com pessoas assim. Então vamos entender como acabar com esses ladrões de energia. Sendo assim, te apresento 3 formas de recuperar o controle aos poucos. Primeiro, eliminar um hábito drenante esta semana. Conversas vazias, comparações nas redes sociais, procrastinação e culpa, se preocupar com opinião alheia, entre outras coisas. Esses hábitos são fáceis de identificar. Pense nas conversas vazias. Não estou dizendo que a todo momento você deve estar descobrindo algum elemento químico ou pensando em uma nova lei da física. Mas ficar a todo momento pensando e falando bobagens te condiciona a gastar a maior parte da sua energia com isso. Então busque se concentrar em eliminar um hábito por semana. Segundo, criar um momento diário de foco total, de preferência sem o celular. Qual foi a última vez que você parou para assistir um filme sem interrupções? Perceba que o foco total deve ser em uma tarefa em específico e não precisa ser necessariamente escrevendo, lendo e etc. Apenas se dedique a uma coisa de cada vez. Comece com poucos minutos e vai escalando o tempo. Eu sei que o celular se relaciona à maioria das nossas atividades, mas tente fazer isso sem ele, ou se mesmo assim depender dele, isole as outras coisas que possam te tirar do foco principal, notificações, barulhos e tal. Terceiro, cuide do corpo. Tenha uma boa noite de sono, beba água e se movimente. Porque de nada adianta cuidar da mente e esquecer do corpo. Imagine que a mente é o sistema que comanda e o corpo são os periféricos que possibilitam esses comandos. Ou seja, um depende do outro para funcionar. Então do que adianta querer correr uma maratona se você não se prepara para isso? O descanso e cuidado com o básico também é essencial, e muitos esquecem. Lembrando que essas são somente sugestões. Você deve fazer essa autoanálise. No meu caso, por exemplo, foram as redes sociais a maior preocupação, e aos poucos eu fui cuidando e eliminando o resto. Meu querido, aqui eu não somente te motivo, mas ensino a de fato agir melhor. No início você deve ter se perguntado até onde deve ir a busca pelo conforto, ou então como transformar essa autoanálise do que melhorar em um hábito constante para não cair em armadilhas da própria mente. Nesses vídeos eu te explico tudo. Obrigado por me acompanhar e essa é a minha contribuição.